Isaías tem queimado meu coração nesses últimos dias, porque desde o momento em que Isaías olha no capítulo 6 e recebe uma revelação, ele tira o rei que havia no seu coração e ele recebe uma revelação do Senhor, e ele começa agora a olhar aos céus e começa a ver algo diferente. Aquilo começa a movimentar o meu coração. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias a qual a nossa naturalidade, ou aquilo que está ao nosso redor, não condiz com as realidades bíblicas descritas. A Bíblia diz que nos últimos dias seriam dias como dias de Noé, dias difíceis, dias em que se dariam em casamento, se casariam, ou seja, tornaria a vida normal, mas o Espírito Santo planearia sobre as pessoas que desejam estar nesse lugar. E quando eu vejo Isaías agora, ele descrevendo no capítulo 53 e no verso 5, que eu li hoje de manhã, ele começa a dizer o seguinte, ele começa a colocar, a explanar, a dizer a visão que ele estava tendo. Os seus olhos contemplaram algo que a sua realidade não poderia palpar e nem a sua realidade poderia ver. E de repente essa revelação desce ao coração de Isaías, e ele começa agora a revelar coisas que aconteceriam milhares de anos ou centenas de anos depois, porque Isaías é de 700 a 900 anos antes do nascimento de Jesus. E Isaías agora no capítulo 53 no verso 5 ele diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele não está dizendo o que iria acontecer, ele está dizendo algo que ele está vendo. E essa pronunciação, essa profecia, esse ato profético em que Isaías está falando o que estava acontecendo, me traz a ideia do olhar profético de Isaías, do olhar nos céus de Isaías, do olhar a qual Isaías não estava mais olhando para a terra, mas sim, depois que o rei Uzias foi tirado do coração dele, ele olha agora para os céus e vê aquilo que estava acontecendo 900 anos na frente dele. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer, meu filho, que não importa a situação que você está vivendo, se você olhar os olhos de Deus, se você olhar os olhos do Cristo ressuscitado, se você olhar aos céus, você vai ver o que os céus têm decretado para você. Isaías estava nesse lugar, ele estava olhando esse lugar nos céus, e o verso diz o seguinte: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por conta das nossas iniquidades. Ele estava citando aquilo que os olhos dele estavam vendo naquele momento. Isso era realidade diante dos seus olhos. Às vezes nós olhamos para tudo que está acontecendo do nosso lado e nós não entendemos e ficamos perguntando: Deus, por que isso? Parece que depois que eu vim para a tua casa, parece que depois que eu comecei a te servir, parece que depois que eu comecei na igreja, algo difícil começou a acontecer e a minha vida começou a ficar cheia de problemas, dificultosa. Eu quero te dizer uma coisa, meu filho: é porque você está remando contra a maré desse mundo. Então se alegre em Deus, se alegre em Cristo, e tira o teu olhar dessa humanidade e comece a olhar aquilo que o céu está te revelando, porque aquilo que o céu está te revelando te fala sobre as verdades que Deus quer que você viva. Você está comigo aqui ainda? Então quando eu olho isso, quando eu olho essa profecia de Isaías, eu preciso entender que antes de qualquer coisa, a base da nossa vida, a base de nós como igreja, a base nossa está em Cristo Jesus. Ou seja, a obra completa sempre estará em Cristo. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que quando nós olhamos para as realidades da nossa vida, elas não são a verdade daquilo que Deus quer por nós. Pastor, mas eu tenho até a vida legal. Deixa eu te falar, não é sobre estar legal ou não estar legal. Porque quando eu apenas vivo porque está legal, eu vivo sobre um sentimento. E Deus não quer que você viva sobre um sentimento, porque sentimentos eles são trocados. Uma hora eu estou triste, uma hora eu estou feliz, uma hora eu estou deprimido, outra hora eu estou ansioso, e está tudo bem. Sentimentos fazem parte do processo. O que Deus quer que você viva é em cima de princípios, em cima de verdades, e o único que é a própria verdade é o Cristo ressuscitado. Isso precisa ser algo fundamentado no meu coração. Nós como igreja, eu tenho falado sobre graça, fé e obra.
nesses últimos cultos. E nós como igreja, nós precisamos ter um entendimento claro do que é isso. Porque não adianta nada eu chegar aqui, eu dizer que eu fui alcançado pela graça salvadora de Jesus, se eu não estou com a minha fé fundamentada no Cristo. Se a minha fé é apenas uma crença. Eu tenho fé, pastor, eu acredito que Deus existe, eu acredito que Deus está no céu, eu acredito que Jesus foi esse cara espetacular, eu acredito nisso tudo, mas eu apenas creio. Essa minha fé, ela não é fundamentada na graça e nem na palavra. Por quê? Porque quando aperto o calo, eu sou o primeiro a pular fora do barco e desistir. Eu não consigo acreditar que a minha fé, ela não está balizada, ela é apenas uma crença. E quando sopra um vento mais forte, a minha crença se desmancha. E logo eu troco de igreja, eu troco de identidade. Eu deixo agora de ser evangélico, deixo de ser cristão, vou para o outro lado. Por quê? Porque eu não entendi a graça salvadora de Cristo. Isaías, ele estava tentando falar aquilo que ele estava vendo, e ele não estava vivendo aquilo. A vida dele naquele momento era outra realidade, mas os seus olhos contemplavam aquilo que um dia iria acontecer. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que às vezes a gente olha algumas coisas, algumas realidades no nosso lado, e o quanto é difícil entender e ver a graça de Deus. Porque nós somos movidos pelos sentimentos. Mas deixa eu te falar uma coisa: que você não seja, dominado pelos teus sentimentos. Porque quando eu tenho o conhecimento, daquilo que a Bíblia fala, algumas verdades elas podem não ser sentidas, mas elas serão fundamentadas em você, porque você a conhece. Eu vou tirar um exemplo prático, tentar pelo menos. Se daqui a pouco meu filho fazer 18 anos, ele tirar a carteira, ele vai ser agora um homem habilitado, ele vai ser um condutor de veículos, ele vai ser um motorista. Mas se ele não tiver carro, ele não vai ter a oportunidade de andar. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a graça de Deus, juntamente com a fé balizada em princípios, é quando Deus te entrega um carro, quando você está habilitado para andar. É quando Deus agora de fato Ele te entrega não só uma promessa, mas sim a jurisprudência para andar na promessa. Você está me entendendo? É quando Deus agora não apenas libera uma palavra profética sobre a tua vida, mas sim, Ele troca a realidade que você está vivendo e começa a botar a palavra agora em seus pés, e você pula para fora do barco e anda em cima de uma palavra. Isaías estava fazendo isso. Isaías estava olhando assim, ó, a realidade do povo daquela época, a realidade das pessoas daquela época era: cala a boca, cara, isso não é verdade. O que você está doido, cara? Esse tal de Messias aí vai vir, vai fazer isso tudo? Como assim? Israel sempre foi a nação de Deus. Como assim? Agora você quer falar sobre isso? Não, vai vir um, cara. Eu estou vendo, os meus olhos veem isso. Então, antes de qualquer coisa, a base é a obra completa de Cristo, anunciada profeticamente por Isaías. Por quê? Porque a cruz é a prova que a graça chegou até nós. Tem gente que olha para a cruz e olha para o Evangelho e tem como uma modinha. E deixa eu te falar, o Evangelho não é uma moda. Por mais que às vezes nós vimos que nesses últimos dias muitas pessoas têm se achegado a Deus, muitas pessoas têm procurado andar. Por quê, pastor? Porque foram alcançados pela graça. Essa graça, ela modifica a nossa vida. Essa graça, ela nos alcança para nos fazer diferente. Essa graça, ela nos choca a nossa realidade, ela nos alcança para mudarmos quem nós somos. Você está comigo ainda? Glória a Deus. Eu preciso entender que a cruz é a prova que a graça chegou até nós. E aí o que acontece quando a graça chega até nós? A cura, a vida e o perdão e a restauração. Eu entendo que tudo isso foram pagos na cruz do Calvário. E não tem nada que eu faça que seja capaz de pagar tudo aquilo que Jesus já fez. Sabe o que às vezes acontece no meio de nós, igreja? O que acontece no meio de nós é que muitas vezes a gente acha que os nossos jejuns, que os nossos sacrifícios, que os nossos momentos de oração, que as nossas subidas nos montes
irão de alguma forma pagar o sacrifício de Cristo. Deixa eu te falar, meu irmão, não tem nada que nós fizemos que vai pagar aquilo que Jesus fez. Jesus fez isso por mim e por você e ponto. Para nós muitas vezes é difícil entender que alguém morreu por nós e nos entregou a graça meramente de graça. É óbvio que quando você tem um entendimento disso, você dá uma resposta, porque o céu não se movimenta por perguntas, o céu se movimenta por respostas. E a resposta, sabe, da graça sobre a tua vida gera fé e uma ação. Então não dá para mim vir para a igreja, não dá para mim agora entender o Cristo ressuscitado, não dá agora para mim conhecer o Evangelho de Cristo e apenas viver por viver, levantar uma bandeira agora dizendo que eu sou evangélico, eu sou da igreja A, B ou C, e apenas viver por viver. Não, eu preciso ter a compreensão clara do que é a cruz sobre a minha vida. Pense só que Jesus disse: negue-se a si mesmo. Todos os dias, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e toma junto, vem cá, come here, vamos atrás. Agora todos em inglês, viu? Vocês nem notaram, né? Meu Deus do céu, vocês estão desligados hoje, gente. Você está aqui comigo? A cruz, a vida, o perdão e a restauração foram pagos com preço de sangue. E eu vou repetir novamente para que você possa dar um amém gospel aí, pelo amor de Deus. A cura, a vida, o perdão e a restauração foram pagos com preço de sangue. Tudo que acontece a partir daqui é resultado da graça. Tudo que acontece a partir desse momento não foi você, foi Jesus. Tudo que acontece a partir daqui, todo o teu olhar profético para as realidades que você ainda não viveu, mas você já viu, fazem parte da graça salvadora do Cristo, cara. E isso precisa mudar os nossos dias. Sabe o que acontece? Nós temos igreja, nós como igreja muitas vezes se levantamos e vivemos com obras, sim, se levantamos a fazer muitas coisas, mas nem sempre acreditamos naquilo que estamos fazendo. Porque de alguma forma a gente tenta dividir esses três, dividir isso e tornar em conceitos individuais. Não, se eu apenas fizer o bem para alguém, eu já vou ter sido alcançado por Deus. E não é verdade. Não, eu entendo que apenas a graça me salva. Então, se a graça me salva, tá bom, estou salvo. Posso levar a minha vida do meu jeito, fazer do jeito que eu quero. Também não é verdade. Não, eu creio tanto que eu chego até a me arrepiar. Eu entendo esse negócio de crença. Eu sou um cara crente. Eu sou crente. Eu creio tanto que eu faço tudo no padrão direitinho, bonitinho. Isso também não te salva. Pastor, então quem é que me traz a salvação? O que traz a salvação para você é o conhecimento claro de quem é o Cristo. É você pegar a cruz todos os dias. É negar as suas próprias ações e dizer: Senhor, eu quero andar contigo. Então sem cruz, meu irmão, não há vida. Vou repetir para que isso grave no teu coração. Sem cruz é impossível haver vida. Porque o convite de Cristo é para que nós morremos todos os dias nessa cruz, que foi deixada para nós, que ela foi liberada para mim a partir do momento que eu nego a mim mesmo. A partir do momento que eu olho para mim e digo assim: não, cara, eu não posso mais viver as minhas vontades, porque as minhas vontades são ruins. Então eu nego agora a mim mesmo e tomo a minha cruz, ou seja, eu morro. Às vezes você que está aqui, principalmente os que estão nos visitando, disse: meu Deus, eu vou lá no culto hoje, eu vou receber uma bênção. Sabe qual é a tua maior bênção? É morrer na cruz com Cristo, cara, todos os dias. É sair daqui, cara, entendendo, meu irmão, que nós não merecemos, mas mesmo assim nós fomos chamados por Cristo Jesus. Como o entendimento disso, sabe, muda o conceito do nosso coração. E aí nós paramos com aquela expectativa de chegar nos cultos, ou chegar em algum momento que estamos reunidos agora como igreja, e achar que Deus tem a obrigação de me dar alguma coisa. Deixa eu te falar, Deus já deu tudo o que você precisava. Deus já entregou para você tudo o que você precisava. Pastor, e as coisas que eu peço, isso é o bônus, meu irmão. Fica tranquilo. Fica tranquilo, isso vai acontecer. Então sem cruz não há vida, não há vida.
Deixa eu te falar, às vezes nós entramos em alguns planos de reclamação, alguns planos, sabe, de algumas falas que elas não fazem sentido para aqueles que reconhecem a cruz de Cristo, para aqueles que reconhecem a graça salvadora de Cristo. Sabe aquele momento em que você olha e você diz: "Oh, pastor, eu estou tão ferido. Pastor, eu tenho tantas machucaduras. Pastor, eu tenho tantos traumas que eu carrego no meu coração." Mas parece que na verdade você não quer pegar isso e colocar na mão de Jesus. Você quer levar isso como um colecionador. Aí nós saímos levando isso dentro do nosso coração, e muitas vezes nós até amamentamos isso e damos crescimento a essas dificuldades. Deixa eu te falar uma coisa: a graça salvadora de Jesus, ela vem, ela restaura o teu coração. A cruz, ela vem para arrancar de você essa vida medíocre que nós vivíamos e dar uma vida, a vida eterna. Então sim, se eu ainda estou carregando algumas feridas, eu preciso entender que eu preciso entregar essas machucaduras para o Cristo, para que o Cristo arranque essa vida que eu estou ainda tentando mantê-la em evidência, para que Ele me entregue a vida que Ele tem preparado para mim. Deixa eu repetir: sem cruz não há vida. Então, se você ainda está muito vivo sentindo algumas coisas, talvez você precise de cruz. A revelação da cruz, ou seja, quanto mais perto eu estou da cruz, mais nítido fica o meu pecado. Quanto mais perto eu estou da cruz, mais nítido ficam as minhas falhas. Quanto mais perto eu estou da cruz, menos os meus olhos enxergam o defeito do irmão do lado, cara. Mas eu começo agora a conectar com as coisas que Deus quer mudar em mim. Então, sem cruz não há vida, sem feridas não há cura. Entenda uma coisa: se você está ferido, calma, que Deus vai te dar uma cura. Talvez isso que te prejudica, isso que te causa tanta dor, tanto sofrimento, é a ferramenta que Deus irá usar em você, para você anunciar o Evangelho a outras pessoas. Quantas coisas, meu irmão, eu passei durante a vida, e quando eu perguntava: Senhor, o porquê isso? Muitas das respostas eram: para você não repetir esse negócio, meu filho. Porque como é que você vai ensinar algo que você não experimentou? Como é que você vai falar de algo que você não sabe, você não tem uma experiência? E talvez você está aqui, a tua oração tem sido: Senhor, está tão difícil, Pai. Está tão difícil dar continuidade, está tão difícil viver esses dias. Parece que tantas coisas tentam me colocar para trás. Deixa eu te falar: sem feridas não há cura. Essas feridas, elas precisam vir para quê? Para trazer cura para você. Sem castigo sobre ele não há paz sobre nós. Quando Isaías, ele olha aos céus e ele começa a dizer: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Isso me deixa claro que o castigo que ele teve que levar sobre si era para me trazer a paz. Quantos de nós andamos de um lado para o outro e perguntamos e tentamos achar em tantas coisas: fique em mim, por favor. E tentamos achar em tantas coisas, em tantos viés, a resposta do buraco que tínhamos dentro do peito. Um vazio que nos atormentava, uma falta de paz que nos atormentava, e nós não entendíamos o porquê que nós tínhamos esse buraco dentro de nós. Deixa eu te falar uma coisa: o único que é capaz de preencher isso é o Espírito Santo, deixado por Cristo Jesus depois de ressuscitado. O homem sem Deus, o homem sem o banho da graça, o homem sem o alcance da graça redentora de Cristo Jesus, continua com um buraco no peito, tendo uma falta enorme. Por quê? Porque a única coisa que pode preencher o vazio do nosso coração é o Cristo. Então não reclame por isso. Não reclame por algumas dificuldades que você vem enfrentando. Por quê? Porque você foi alcançado pela graça. Não reclame porque você é diferente, talvez, daquelas pessoas que estão ao seu lado. Não reclame porque às vezes Deus está tratando com você coisas que não está tratando com outros.
Às vezes nós entramos, o meu celular às vezes recebe umas ligações, umas mensagens da seguinte: pastor, ore por mim, pastor, eu estou entrando num novo empreendimento, pastor, eu estou entrando num novo negócio, eu estou entrando num novo emprego, pastor, ore por mim, porque eu estou pedindo para que Deus, para que aconteça isso e aquilo. Aí se passa alguns meses, a gente orou, aconteceu, o irmão está lá, glória a Deus, aleluia, e depois você vai perguntar para ele: ei irmão, como é que está? Estou cansado. Ô irmão, não vem mais no culto? Estou cansado. Mas o que aconteceu? Pois é, pastor, estou trabalhando demais. Mas não foi o que você pediu. Por que nós temos a mania de reclamar daquilo que nós oramos para acontecer? Então, se eu hoje, como pastor, se eu e a pastora Rafa hoje, nós reclamarmos do que está acontecendo aqui, meu Deus, que agenda apertada, como se a gente orou para que isso acontecesse, a gente disse: Senhor, nós estamos aqui, nós queremos fazer a tua vontade. Então deixa eu te falar uma coisa, meu querido: pare de reclamar daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Entenda a graça salvadora do Cristo. Entenda a graça salvadora do Cristo. Pense só comigo, João, livro de João no capítulo 11. Livro de João no capítulo 11, verso 19 ao 25. Na verdade, todo o capítulo 11 vai falar da história de Lázaro. Uma história muito conhecida no nosso meio. Mas eu quero dividir algumas coisas com vocês, alguns cenários com vocês aqui, para que a gente junto construa um pensamento. Até porque nós precisamos entender que essa graça que nos alcança gera em nós uma fé genuína. E essa fé não é uma fé fingida e nem uma fé que eu abandono, porque eu não consigo abandonar essa fé. Quando eu tento descrer daquilo que a graça fez eu acreditar, fez eu crer, logo ela se aponta de uma maneira sobrenatural do meu lado, e eu não tenho como mais abandonar essa fé. Não é uma fé momentânea que agora eu creio e amanhã eu duvido. Não é uma crença a qual eu, fico fazendo apostas com Deus de que Ele pode ou do que Ele não pode fazer. Às vezes eu vejo algumas conversas, isso choca o meu coração, de pessoas tentando olhar para Deus e dizendo assim: não, se tu és Deus, tu faz tal coisa. Irmão, Deus é Deus, cara. Você acreditando ou você não acreditando, Deus continua sendo Deus. E às vezes a gente entra nesse lugar achando que a nossa manipulação, a nossa oração manipulatória, né? Que às vezes a gente transforma isso até em oração: Senhor nosso Deus e nosso Pai, se tu és Deus, tu faz. Não, Ele é Deus, mano. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele continua fazendo. E se Ele não fizer, continua Deus igualzinho. Porque o nosso conhecimento é tão raso sobre nós mesmos, que às vezes nós pedimos coisas que não fazem sentido para esse tempo. Às vezes nós pedimos coisas para Deus que não fazem nenhum sentido para isso. E Deus, se realmente cumprir o nosso pedido, aquilo que nós estamos pedindo, nós estamos mortos. Só que Ele, sabendo disso, porque Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele só vai te dar o que realmente você precisa. Você está aqui comigo ainda? Livro de João, no capítulo 11, verso 19, vai dizer: era a visita de Jesus, ou seja, Lázaro estava doente, estava morrendo. As irmãs estavam ali, tinham mandado chamar Jesus. Você conhece a história. Mas no verso 19 ele começa a dizer o seguinte: e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão, ou seja, Lázaro já tinha morrido. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Eu vou repetir para que você entenda. Todavia sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar. Na ressurreição do último dia, eu sei que um dia nós vamos se encontrar, mas não é agora, né, Jesus? Ele disse: não, ele vai ressuscitar. Jesus lhe disse: eu sou. Presta atenção, olha para mim, eu sou. Jesus estava olhando para aquelas duas e estava dizendo assim: ei Maria, ei Marta, presta atenção, eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando eu começo a olhar esse cenário,
eu começo a pensar agora na igreja atual. E eu queria jogar a tua cabeça dentro dessa história de Lázaro, porque a história de Lázaro todos nós conhecemos. Eu acredito que todos nós conhecemos. Eu acredito que todos vocês já de algum modo já escutaram algo sobre, ou já leram essa passagem. Mas eu queria trazer o seu olhar para dentro da igreja atual, para dentro do cenário da igreja, para dentro, sabe, olhando o contexto de Lázaro, mas pensando agora como igreja. Pense agora que Jesus está ali fazendo milagres naquele tempo. Jesus estava passando, e onde Jesus passava acontecia grandes coisas. Um grande público acompanhava tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Mas ele tinha algumas pessoas em que ele se denominava amigos. Essa era uma casa a qual ele chamava Marta e Maria e Lázaro de amigos. Pessoas a qual Jesus ia e ficava em segurança no seu lar. Pessoas a qual Jesus entrava naquele lar e poderia se sentir seguro por um tempo, sem precisar ser o Messias, mas sim sendo apenas Jesus, o filho de José e de Maria, o Nazareno. E aí ele entrando nesse lugar, ele agora indo visitar eles, após a morte de Lázaro, o que ele encontrou nesse lugar foi apenas luto, dor, tristeza. E às vezes eu fico pensando que a nossa igreja, não essa local, mas a igreja do Senhor como um todo, muitas vezes fica num limbo de luto, de tristeza e de dor, por aquilo que pensa estar perdendo do mundo. Deixa eu te falar, nós não estamos perdendo nada do mundo, porque nós não somos daqui. Mas muitas vezes estamos apegados às coisas daqui, sim. E aí tentamos de fato, sabe, colocar uma tristeza, uma mágoa no nosso coração, pelas coisas que não estamos vivenciando. Quantas vezes eu escuto pessoas dizer: meu Deus do céu, poderia ter esse final de semana sossegado, mas tem culto domingo. Ai, como eu queria viajar, como eu queria fazer, mas é o dia a palavra que ia servir na igreja. Irmão, se tem uma coisa, alguns departamentos nossos aqui têm escala, outros não. Se tem uma coisa que constrange o meu coração, porque um dia eu já fiz isso, é quando, sabe, tem uma escala acontecendo e de repente o telefone toca e há um convite: ô pastor, vamos comer um churras esse final de semana? E aí a minha resposta é: espere um pouquinho que eu vou dar uma olhadinha na escala para ver. Deixa eu te perguntar, essa resposta diz que eu quero ir ao churrasco ou ir ao culto? Quantas vezes nós estamos trocando? Eu não estou falando sobre uma reunião, cara, como é bom comer um negocinho, como é bom estar com os irmãos, mas eu estou falando que é um momento que nós estamos trocando tudo, cara. Trocando tudo aquilo que nós ganhamos de graça de Deus por coisas desse mundo. Trocando por felicidades que vão acabar em 10 minutos e depois vai bater algum arrependimento profundo. Trocando por coisas, sabe, que vão se diluir em poucos minutos depois de acontecer. Quantas vezes, desde nós tirarmos um tempo de leitura da palavra, desde nós tirarmos um tempo de meditação, de oração, nós saímos a aproveitar as coisas que esse mundo tem para oferecer e logo depois bate o arrependimento. Pense só, Jesus não estava arrependido de ter chegado depois da morte de Lázaro. Por quê? Porque ele sabia o que iria acontecer. Só que ali encontrou uma mulher, uma igreja, a qual olhava para Jesus e disse: ó, beleza, cara, você perdeu tempo, você perdeu o teu time. Isso era para ter acontecido antes, agora não, agora já era, já foi. Quantas vezes nós como igreja estamos dizendo assim para o Senhor: ei, perdesse tempo, perdesse o time. Pastor, eu nunca falei isso. Talvez você não fala, você se comporta como? Quando nós não entendemos a graça, quando nós não entendemos a fé salvadora de Jesus, nós não conseguimos executar aquilo que Deus está falando dentro do nosso coração, cara. E aí nós terceirizamos a culpa, colocando a culpa em Deus agora e dizendo assim: ei, você está perdendo o controle das coisas. Deixa eu ser claro com você: Deus não perde o controle das coisas. Então aqui nós vimos Jesus chegando em um ambiente de luto, de dor, de incredulidade. A fé estava misturada com uma emoção, e essa emoção não era uma boa emoção. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, representam muitas vezes a nossa própria igreja. Por quê? Porque a nossa própria igreja, ela sempre está baseada em movimentações. Então a expressão que Marta usa para Jesus, ela muitas vezes mostra ou
sabe, dá a conotação daquilo que muitas vezes vivemos. Olha, Jesus, se tu estivesses aqui. E aí eu saio dizendo, Jesus não estava no culto hoje, o louvor estava tão xoxo, o pastor estava sem graça, que palavra ruim. Não é que Jesus não estava, é que o teu coração não estava ligado naquilo que o Espírito Santo estava fazendo. Talvez os nossos olhos começaram a ser tirados agora desse lugar a qual Deus determinou para que nós víssemos o sobrenatural. Talvez os nossos olhos não estão como os olhos de Isaías, olhando para o céu e vendo aquilo que ainda não aconteceu, mas acreditando que o céu está se movendo. Você está comigo ainda? Uma fé condicionada à presença visível. Falei hoje de manhã sobre isso. Às vezes a gente pensa e fica naquela história: não, eu estou louco para lutar com anjos. Lembra de Jacó? Aquele cara que ficou guerreando com anjo a noite toda. Pois é, a gente quer andar nos movimentos assim. Não, Deus vai mandar um anjo aqui, nós vamos guerrear a noite toda, nós vamos ficar aqui, nós vamos fazer isso. Irmão, para com esse negócio, cara. O Espírito Santo mora dentro de você, cara. Você tem acesso direto ao Pai. Entenda isso de uma vez por todas. Então pare de ficar perguntando e dizendo para Jesus: ei, se tu estivesse aqui, Deus está com você. Sim, Jesus está com você em todos os tempos. Então não fique perguntando: Senhor, vai ser diferente se tu estiver aqui? Ele está, e você tem que acreditar nisso. Quando nós não acreditamos, quando nós não temos essa certeza, é porque de fato nós não encontramos a cruz, nós não encontramos a graça salvadora do Cristo. Então não tenha uma fé condicionada à presença visível, nem a manifestações e nem a resposta sobre orações. Quantos de nós estamos fazendo orações? Essas orações são apenas listas de pedidos. A nossa oração não é uma adoração, muitas vezes não é um lugar onde eu coloco o meu coração em devoção ao Senhor. Não importando agora a estação que eu estou vivendo, e nem se a estação ela é boa ou ruim, eu apenas oro pedindo algo. É como se fosse um canal de compra a minha oração, e eu acesso Jesus, que é um cara que apenas me dá coisas. Eu falei algum tempo sobre isso. É o nosso Deus, Papai Noel, nos visita sempre e nos traz um presentinho. Às vezes a nossa fé está balizada nisso, cara. Então se Deus não está dando o que eu estou pedindo, logo eu não tenho Deus no coração. A graça salvadora de Cristo faz você entender aquilo que você já recebeu. Então você não se movimenta por mais nada, porque tudo o que você precisava, Deus já te deu. Você está comigo ainda? Então uma fé condicionada, não tem uma fé condicionada à presença visível, a manifestações e sobre resposta. Não se movimente somente se Deus está respondendo às suas orações. Se movimente porque você crê que aquele que você ora é o Deus dos deuses, sabe, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Jesus, ele não chega atrasado, meu irmão. Contemple, olhe a tua história, olhe como nós, sabe, muitas vezes não olhamos aquilo que Deus está fazendo em nós. Eu venho no culto, termino o culto, vou embora. Segunda-feira tudo de novo, eu começo meu trabalho, eu vou para casa, eu cuido dos meus filhos, eu tenho a minha rotina, e parece que eu entro, sabe, num mecanismo de automatização, e fica tudo automático. E eu não consigo agora contemplar as coisas que Deus está fazendo. E aí sempre quando eu vou tentar falar com Jesus, se tu tivesse aqui, se tu tivesse aqui, a história tinha sido diferente. Talvez alguns lugares que você está tirando Jesus é com as suas mãos, é com a sua expressão. Talvez o convite para que Ele permanecesse em você precisa ser feito. Talvez o que nós precisamos mesmo é dizermos todos os dias: Senhor, cria em mim um lugar para você habitar. Se tem alguma coisa que ocupando o teu espaço, se tem alguma coisa dentro de mim que toma o lugar que era teu, por favor, me ajuda a tirar. É aquilo que Isaías no capítulo 6 falou. Cara, morreu o rei Uzias, saiu algo de dentro de mim, agora abriu um espaço dentro de mim. E aí sabe o que aconteceu? Os olhos deles foram abertos. Os olhos de Isaías foram abertos. Ele olha agora e vê o Senhor assentado no alto sublime trono. Só que quando ele vê o Senhor naquele lugar, sabe o que acontece? Uma brasa desce lá e queima a boca dele. Às vezes a gente acha que a história para dar certo é quando Deus começa a te usar para os outros, quando Deus na verdade quer ser usado na tua vida. Deus precisa achar lugar em nós para trabalhar.
Jesus, ele não chega atrasado, ele chega na hora certa para revelar a graça. Não depende do nosso tempo, mas do tempo de Deus. Então te acalma, fica tranquilo. Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que esteja morto, vai ressuscitar. Ainda que esteja perdido, vai acontecer. Por quê? Porque Ele quer que aconteça. É sobre a vontade dEle. Nós precisamos entender as movimentações do ambiente. O papel da igreja no milagre, meu irmão. A igreja tem um papel fundamental para que os milagres aconteçam. Nós estamos aí fazendo uma movimentação na cidade, como igreja. Não adianta nada nós colocarmos bandeira dizendo que Jesus está na rua, se os filhos deles não forem. Você está comigo aqui? Não adianta nada eu dizer para os outros que eu sou cristão, que eu sou crente em Cristo Jesus, se o meu testemunho não diz isso, não fala sobre isso. Se quem eu sou como marido, como esposa, como filho, como funcionário, como patrão, não representa o Cristo que eu estou celebrando no final de semana. Então eu preciso entender que sim, existe um papel inserido dentro do milagre que Deus está fazendo nesse tempo. E esse papel é meu e seu. Diga um amém, pelo menos vai. Existe uma grande demanda no mundo. E às vezes a gente fica dizendo para todo mundo assim: ei, Jesus vai voltar. Quantos já falaram isso para alguém? Levanta a mão. Já falaram? Já falaste? Agora quantos ouviram assim: pai, esse teu Jesus aí faz tempo que vai voltar e nunca voltou? E aí você fica: ai meu Deus, o que eu respondo agora? Meu Deus, qual é a saída? Por quê? Porque você acredita também nisso. O diabo, ele sabe o que você tem medo. O diabo sabe da sua crença. E muitas vezes você está balizado na sua crença e não numa fé genuína. Então ele sabe que uma resposta que ele dá a você te tira fora do centro. Ah, pois é, eu estou meio perdido. Pois é, né? Já faz um tempão que a gente fala que Jesus vai voltar, né? Deixa eu te falar, o mundo não espera a volta de Jesus. Como assim, pastor? Não, o mundo não espera a volta de Jesus. O mundo espera a manifestação dos filhos. O mundo não está esperando Jesus. Quem espera Jesus é a igreja, cara. A igreja, sim, a igreja santa, imaculada, essa espera a volta de Jesus. O mundo não. O mundo está esperando eu e você, cara, dizermos: sim, eu entendo quem é o Senhor, eu fui salvo pela graça, eu fui alcançado por misericórdia. Jesus pagou um preço, eu não merecia, mas Ele morreu por mim e também morreu por ti, cara. Nós precisamos agora se manifestar, cara, como filhos de Deus nessa sociedade. Então sim, a igreja tem um papel principal no milagre. Porque se Jesus entrega agora a obra redentora através da graça, eu preciso me movimentar em obras. A fé gerada no teu coração, ela não serve apenas para junção de mãos, ela serve para criar em você um movimento. A fé, ela não serve para você ser um religioso, ela serve para você fundamentar aquilo que você acredita. A fé é na verdade a resposta da graça embarcada em você. E você agora, através dessa fé, você vai gerar em ações. Então sim, nós temos papel fundamental naquilo que Deus está fazendo. Eu preciso entender o ambiente, eu preciso entender os movimentos, a movimentação que Deus está fazendo nesse tempo. Eu preciso ter os olhos de Isaías, porque o cenário ele é complexo, o cenário ele é contrário, o cenário é difícil. Mas deixa eu te falar, eu não posso ser uma igreja difícil, cara. E deixa eu te dizer, cara, como nós, ultimamente, temos deixado os ambientes difíceis. Por quê? Porque nós chegamos sem fé, desesperançoso. Quantos creem no milagre? Vamos orar pelo fulano, Deus vai curar. Você está aqui ainda? Deus, Ele quer mudar isso, cara. Deixa eu te falar, Deus, Ele nunca deixou de querer fazer as coisas, mas Ele precisa encontrar corações dispostos. O nosso problema não é, sabe, acreditar que Deus vai fazer, é fazer o nosso papel de fazer acontecer. É chegar e dizer assim: não, você está doente, vem cá, filho, eu vou orar por ti, cara. Você está triste, vem cá, cara, eu vou te dar um abraço. E a alegria que está no meu coração: pastor, mas eu não estou alegre. Mas você tem os frutos do Espírito Santo de alegria. Então abraça esse teu irmão em nome de Jesus. Sacode ele, cara, transmite o que você carrega. Mas não, eu não entendo o meu papel diante do milagre, cara. Eu estou orando, e se Deus não mover e não mandar um anjo do céu,
Eu só estou esperando. Existe um papel para a igreja no milagre. A obra sobrenatural, ela é de Jesus. Ninguém consegue fazer o sobrenatural. A obra do sobrenatural, ela é de Cristo. Só Cristo pode fazer o que é de sobrenatural. Mas entende? Mas existe uma parte que cabe a nós. As obras que acompanham a nossa fé. Porque, olha só, durante o texto, e você conhece o texto, Jesus está lá e Jesus olha para aquilo. O que Jesus fala? Ei, retira a pedra. Perguntinha para você: se o cara ressuscitou um morto, ele não podia dizer pedra? Era só uma sopradinha, ó. A pedra ia voar longe, ia picá-la toda, ia arrebentá-la toda. Mas não, ele precisou falar: ei, igreja, acorda. Ele precisou dizer: igreja, cultue-me. Igreja, agora entenda a força que você tem. Vai lá e arranca a pedra. Só que sabe o que acontece? Os nossos cultos estão frios porque nós não queremos arrancar as pedras. É nossa culpa. Vamos parar de terceirizar esse problema. Ai, o louvor não estava legal. Não, era eu. O que é o que eu preciso? Eu preciso entender que Cristo está comigo em todo o tempo. Então não é essa dificuldade, não foi a minha semana agitada, não foi a minha semana cansativa, não foi a minha rotina que agora vai acabar com o meu culto. Não. Eu preciso entender aquilo que Deus está fazendo. E eu tenho que ter um desejo, eu tenho que querer, eu quero participar daquilo que Deus está fazendo. Eu tenho uma pergunta para você: você quer participar daquilo que Deus está fazendo? Tem gente que quer dizer para Deus o que quer fazer, cara. Não, Deus, seguinte, me torne um pregador, eu quero ser conhecido mundialmente, que o meu nome seja soprado nas nações. Às vezes Deus não quer. Às vezes Deus quer que tu cuide da tua casa. Às vezes Deus quer, cara, que você ensine o teu filho, cara. Às vezes Deus quer que você seja o cara, o pai, o pastor do teu filho, cara. Porque o teu filho andará sobre as nações. Mas você não entende. Você quer fazer o que dá na telha. Já pensou agora? Jesus chega no milagre de Lázaro e está lá a igreja, eles: ei, tira a pedra. Eu não, vai tu. Já pensou? É o que a igreja faz hoje, cara. Deus não estava, né? Meu Deus, quanto frio gelado. Meu Deus, a palavra nem estava boa hoje. Por quê? Porque a gente quer escolher o menu, cara. A gente não quer escolher o menu. Ai não, eu não vou nesse negócio de marcha para Jesus. Não vou. Ai não, Deus o livre de ir lá para a rua. A igreja é tão confortável, liga o ar-condicionado, tem um sonzinho, tem isso, tem aquilo. Ai, eu não vou me expor na rua. Eu acho tão interessante algumas movimentações que acontecem aqui, porque ontem à noite, naquele sereno e naquele frio, tinha jovens queimando lá no bosque da mata, no ar livre. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A minha fala com a igreja nessa noite é para despertar os que estão dormindo. Mas deixa eu te falar, nem todo mundo está dormindo, cara. Tem um povo que se ligou, mano. Tem um povo que está entendendo, cara. Tem um povo que está inserido, cara. E aí sabe o que acontece? Quem não está como espectador e pensa num lugar ruim que está, é o lugar de você virar espectador, cara. Por quê? Porque quem é espectador não vê as coisas acontecer, cara. Você lembra do milagre de Jesus no casamento de Caná da Galileia? Você lembra? Lembra da história? Pois é, primeiro milagre de Jesus. Jesus agora começa, você sabe da história. Maria estava ali e disse: ei filho, chegou a hora. Ele: o que é agora? Você quer me dar o play agora da história? Calma, mulher, não é agora. Não, é agora. Acabou, vai lá para a cozinha. Só viu um milagre quem estava lá dentro carregando pedra, mano. Você está entendendo a situação? Só viu o milagre quem estava participando do serviço, cara. Só viu o milagre quem estava disposto agora a meter a mão. Sabe o que acontece conosco? Nós queremos ver milagre, mas nós não queremos estar envolvidos. Na verdade, não é sobre envolvimento, é sobre comprometimento. Esses dias me perguntaram: pastor, como é que eu faço para fazer parte? Eu disse: espera aí, eu quero te contar uma história antes. Você quer fazer parte como? Você quer estar apenas envolvido? É, pastor, envolvimento é algo bom. Eu disse: não é algo bom. Porque eu preciso de pessoas comprometidas, não envolvidas. Pastor, explica. Vou te explicar. Pega um saco de batata, vai ali no comprão, compra um saco de batata daquele inteiro. Tem um monte de batata junto. Corta ela, corta o saco de batata, desparrama o saco de batata no chão. O que vai acontecer? Acabou o envolvimento. Enquanto estava dentro do saco, estava tudo envolvido, tudo juntinho uma com a outra. Depois de abrir o saco, cada uma foi para o seu lado e acabou-se o envolvimento. Comprometido é quando eu faço um pirê, mano, dessa batata, cara. Já não dá mais para separar. Você está comigo aqui ainda?
A ideia de Cristo, meu irmão, é te comprometer com a causa dele, cara. Sabe por que ele morreu por você? Para que você seja comprometido com ele. Sabe o que falta nós olharmos para os discípulos, olharmos para esses homens que foram instrumentos de fé para os nossos dias, olhar para esses homens aqui que morreram, meu irmão, deram a sua vida pelo Evangelho, cara. Hoje, se pedirem algo que você tem de muito, de muito valor na sua mão, você é capaz de dar pelo Evangelho? Será que você é capaz de abrir mão de um pouco do seu tempo para discipular um coração de alguém que precisa? Será que você é capaz, de se movimentar, de se comprometer ao ponto de tirar pedras que não estão na sua casa e nem na frente da sua casa, estão na casa de alguém? Será que você está comprometido com a morte daquele que nem parente seu é? Porque Deus ainda é um Deus que ressuscita mortos. Você crê nisso ainda, né? Você crê nisso ainda? Então eu preciso entender, a obra sobrenatural é de Jesus, mas existe uma parte que cabe às pessoas, as obras que acompanham a nossa fé. Veja só os movimentos. João 11:39, Jesus ele fala: ei, tirem a pedra, arranque essa pedra de lá. Isso não é um milagre. Essa ação ela não é um milagre. Essa ação o que é? Um movimento, é um trabalho humano. Então quem tem fé move pedras. Quem tem fé move pedras. Chega um irmão para você e diz: pastor, tô passando uma situação ruim, cara. Meu casamento está destruído. Aí você olha, bate na chave, tadinho, vou orar por você. Para com esse negócio, cara. Pega num tempo, vai lá. O que eu posso fazer por ti, meu querido? Você precisa conversar, eu quero ser ouvido para você. Pastor, mas eu tenho medo. O que eu vou falar? Não fale de você, fale da palavra. Porque a palavra não erra. Às vezes chega alguém para você e diz: ah, pois é, tô perdido, tô na droga, eu vou orar por você. E você vira as costas e nem ora. Você só diz que vai orar, mas você vira as costas e vai embora, cara. Você esquece. Vem outras situações suas que te tomam esse tempo e você já nem lembra mais daquela situação. Invista tempo, cara. Seja compromissado com aquilo que te salvou, cara. Você está comigo aqui ainda? Então tirar a pedra, isso não é milagre, isso é um trabalho humano. Quem tem fé move pedras. Deixa eu te falar, Jesus ele vai lá, pede para tirar a pedra, e Jesus dá uma fala. Essa fala é o que mais empolga às vezes nós cristãos: Lázaro, sai para fora, né? Os irmãos usaram isso no grupo de casal ontem, cara. Só quem não estava perdeu, né? Foi legal, foi engraçado. Aleluia. Se é que levantou, a gente não entende, né? Jesus olha para aquela situação. Jesus libera uma palavra sobre aquele homem morto. Mano, vamos pensar bem coerentemente aqui. Morto escuta alguma coisa? Essa expressão me remete ao meu pensamento enquanto eles ainda não tinham chegado em Betânia. O momento em que Jesus conversava com seus discípulos, e ele diz uma seguinte expressão para os seus discípulos: fica tranquilo, Lázaro dorme. Tem algumas mortes nossas que são sonos profundos, cara. A gente vem para o culto, nem sabe o que está fazendo. A gente está vivendo alguns dias e nem sabe o que está fazendo. Jesus ele olha para os discípulos e diz: ah, ele dorme. Aí sabe o que os discípulos falam? Ah, se ele dorme, deixa ele acordar, está tudo certo. Não parece a gente, cara. Não parece a gente. Precisa de oração, ele que vai orar. O casamento dele que está ruim, ele que para de ser esse cara, ela que para de ser desse jeito, ela que melhora, ela que se vira, ela que troque. Não é assim que a gente faz. Jesus resolveu toda a parada que ele estava aí e foi caminho a Betânia. Por quê? Porque ele queria ver o amigo dele. Ele queria ver aquela casa que trazia alegria, conforto para o seu coração. Ele chega lá, e quando ele diz para aqueles povos, para aqueles espectadores que estavam ali: ei, tira a pedra saiu do lugar. Compromisso da igreja. E agora ele olha para dentro daquele túmulo e diz: Lázaro, sai para fora. Jesus ainda continua salvando, Jesus ainda continua fazendo milagre, Jesus continua trazendo a vida àqueles que estão mortos. Jesus continua, cara. Então, após esse milagre acontecer, porque o fato de Jesus olhar para aquele túmulo e dizer: sai para fora, já aconteceu. Lázaro já se levanta e sai fora.
Só que o que acontece? Quando Lázaro sai para fora do túmulo, como é que era a situação de Lázaro? Estava todo atado. A morte tinha atado e vendado os seus olhos. Às vezes, você está aqui no culto e Deus faz um movimento, Deus traz gente, pessoas se convertem do seu lado. Você muitas vezes é usado por Deus até como uma ferramenta, porque você trouxe, você convidou, você orou por aquela pessoa. Só que quando a pessoa, sabe, é ressuscitada, ou seja, quando a pessoa é salva, quando a pessoa sai da morte e ganha vida em Cristo agora, nós como igreja deixamos a pessoa toda atada. Eu vou até piorar ainda, tem uns de nós ainda que compra mais umas ataduras e ainda passa de novo, umas ataduras novas, porque essa está fedida, já tem 4 dias. Você está comigo aqui? Então há um comprometimento da igreja, cara. Há um comprometimento da igreja. Primeiro comprometimento da igreja, tirar a pedra. Segundo comprometimento da igreja, discipulado, arrancar as ataduras, dar visão àquele que não enxerga, tirar aquilo que está, sabe, levando aquela pessoa a não enxergar aquilo que Deus está fazendo em seu favor. Mas como que nós vamos fazer isso com tristeza no coração? Como nós vamos fazer isso se nós não acreditamos naquilo que Deus está fazendo? Como? Então, após o milagre, desatai e deixam ir. Sabe, liberta esse cara. Não é só o fato de, sabe, levanta a mão, vem cá, vamos orar, Deus vai fazer. Eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus faz, eu sei que Deus ressuscita. Mas agora tem um comprometimento meu e seu que eu preciso fazer agora como filho de Deus. Não é olhar para o mundo e condenar e dizer que vai todo mundo para o inferno. Não, é chorar por aqueles que estão caminhando, sabe, a passos largos para o inferno e dizer: eu estou aqui, cara. Como que nós, cara, podemos, sabe, culpar alguém, cara, que nós não estamos comprometidos a salvar? Como? Você está comigo aqui ainda? Jesus dá vida, mas a comunidade, ela tem responsabilidade. A comunidade que eu falo é a igreja. A comunidade tem responsabilidade na libertação, no cuidado e na restauração total. Não adianta, meu irmão, você apenas convidar o camarada, o irmão, a irmã para vir para o culto, cara, se você não estiver a fim de discipulá-lo, de tirar as ataduras dele, de limpar os carrapichos, de ajudar ele nos problemas, se comprometer com ele, dizer para ele: ei, a tua alegria é a minha alegria, a tua tristeza é a minha tristeza. Nós precisamos acordar, irmão. A fé gerada pela graça de Jesus precisa mover o nosso coração em obras, cara. Nós somos bons de dar cesta básica. Como nós somos bons? Nós somos bons em comprar um remédio de alguém que está doente. Como nós somos bonzinhos disso? Mas parece que nós só ajudamos quem está sofrendo mais do que nós. Nós só estendemos as mãos quando a situação do outro é diferente. E quando uma pessoa, eu vou usar esse termo aqui, espero que você me compreenda no teu espírito. Se você não me compreender, é só orar que passa. Como você alcança alguém que já tem tudo, ou que pensa que tem tudo? Não, ele é assim mesmo, ele nunca vai para Cristo, ele tem muito recurso financeiro, ele tem sucesso na vida dele, ele não vai para Jesus. Talvez ele não vai para Jesus porque você não se movimentou. Talvez Deus te colocou em alguns lugares, acessa alguns lugares para encontrar esse tipo de pessoa. Porque nós somos muito bons com aqueles que são menores do que nós. Porque se alguém estiver acima de nós, nós temos até inveja e ciúme. Você está aqui ainda? Então sim, após o milagre, desatar e deixar ir, isso é função da igreja. A comunidade, a igreja do Senhor, ela precisa ter, sabe, essa vontade de discipular, de gastar tempo pelo nosso irmão. A igreja que assiste não é a igreja que participa. Tinha uma galera assistindo o milagre ali de Lázaro, tinha uma galera ali vendo aquilo que Jesus estava fazendo, tinha uma galera ali olhando o culto, tinha uma galera lá vendo o culto acontecer. Ei, você estava lá no Lázaro? Estava, legal, né? Saiu para fora. Você botou a mão na pedra? Não. Você ajudou a desatar? Não. Mas você estava lá. Até quando nós como igreja do Senhor
vamos se comportar dessa maneira? Até quando nós, como igreja do Senhor, nós vamos apenas ser uma participante, sabe, uma assistente naquilo que Deus está fazendo? A igreja que vê milagres é a igreja que se move no ambiente da fé, com ações práticas. Eu vou repetir para você, para gravar no teu coração. A igreja que vê milagres é a igreja que se move no ambiente de fé, da fé, com ações práticas. Eu preciso me mover nesse lugar, cara. Eu preciso fazer alguma coisa por aquilo que aconteceu na minha vida. A combinação perfeita que Deus quer para nós nesses últimos dias é graça, fé e obras. Eu preciso entender isso. Eu fui alcançado por Cristo porque alguém praticou as obras sobre a minha vida. Eu sonhei esses dias atrás que eu estava como se fosse uma estátua, e ali existia vários irmãos, e eu vi o rosto dos irmãos com marretas e punhais batendo, e como se tivesse esculpindo uma estátua minha. Eu acordei triste já, eu disse: misericórdia, Jesus, olha o sonho que eu tive. Exaltado, vai querer fazer uma estátua dele agora, o Zé Bonito. Aí eu fiquei atribulado, irmão, e eu fui orar. Eu disse: sai de mim esse pensamento ruim. Por quê? Porque eu conheço a minha carne, irmão. Eu sei que muitas vezes, se eu não orar e se eu não tiver o Espírito Santo, algumas coisas podem acontecer. E aí o Espírito Santo me falou: não, filho, eu estou usando essas pessoas para construir você. Só que sabe o que acontece, cara? Muitas vezes eu não permito essas pessoas me construir, cara. Eu não venho para o culto, eu não participo da comunhão dos santos. Eu não sou aquele que Provérbios 17 vai falar que é com o rosto que se afia, é com ferro que se afia ferro, com o rosto que se afia rosto. Eu não me coloco na prática do discipulado, eu não me coloco a ajudar ninguém, porque vão descobrir os meus defeitos. Deixa eu te falar, irmão, nós somos cheios de defeitos sim, cara, e o Cristo nos amou igual. Então eu preciso entender a combinação perfeita. Qual é a combinação perfeita, pastor? Eu quero acabar, vem para cá, louvor. A combinação perfeita é graça, fé e obra. A graça é Jesus chamando Lázaro para fora. Só Jesus pode fazer esse negócio, cara. Só Jesus pode chamar os Lázaros para fora. Só Jesus pode dar vida. Isso é a soberania de Deus. Isso é a graça transformadora. A fé, pastor, a fé é Marta e Maria, os que estavam ali, que creram na palavra de Jesus, mesmo no meio da dor. Essa é a fé. A fé é uma movimentação de Marta e Maria, mesmo com o coração sofrido, porque era o irmão que estava lá morto. E ela disse: não, se tu estás aqui, se tu está dizendo, eu sei que vai acontecer, mas eu não me movimento mais nesse lugar. E a obra, eles rolam a pedra e depois desatam Lázaro. Eu preciso me movimentar nesses 3 pilares. Eu preciso entender que eu não fui chamado apenas para um culto de domingo à noite, de domingo de manhã. Eu não fui chamado apenas para cantar no altar. Eu recebo isso diariamente quase: pastor, eu quero me envolver na obra do Senhor, então eu estou aprendendo agora a pregar o Evangelho. Eu disse: top, você já viveu aquilo que você está treinando em pregar? Porque a melhor maneira, meu irmão, é com o teu exemplo. A Bíblia é clara sobre isso. A maior pregação que nós temos é o nosso testemunho, é quem somos. Não é a oposição de pegar o microfone e explanar algo para alguém. Quantos de nós temos oportunidades diárias, sabe, de apresentar um Cristo que é capaz de ressuscitar pessoas, só que nós não fizemos, cara? Quantas vezes, quantas oportunidades vêm, sabe, diante de você? Quantas pedras estão travando a vida das pessoas na sua casa, no seu ministério, ou ao seu redor, na sua cidade, e nós não se movemos? Então que eu e você, sabe, nessa noite nós possamos olhar para isso e dizer: sim, Senhor, eu quero estar, sabe, envolvido, eu quero estar comprometido com o teu reino. Sim, eu quero estar comprometido com aquilo que o Senhor está fazendo. Se o Senhor tem um plano, me deixa participar. Se coloque de pé, por gentileza. Quantos estão vivos, mas ainda estão presos? Quantos estão vivos, estão respirando, mas ainda estão presos, porque a igreja não levantou para desatar, cara? Quantas pessoas nós vimos, sabe, tomados pela religiosidade, e nós não vamos lá desatar, tirar os nó, cara. Nós não vamos abrir os olhos. Por quê? O problema é dele, deixa ele assim. Se ele quer viver assim, ele está lá porque ele quer viver assim. Não, talvez falta um irmão chegar do lado comprometido e dizer: ei, cara, eu quero te mostrar o que a palavra fala, eu quero te ajudar, cara.
Eu quero discipular o teu coração. Eu quero te apresentar o que é de verdade um milagre viver em Cristo Jesus. Deus está fazendo o que só Ele pode fazer. O que é que só Deus pode fazer? Dar a vida. Deus está fazendo isso, nós estamos vendo isso. Mas a pergunta é: a igreja está fazendo o que precisa fazer? Nós como igreja, nós precisamos despertar e fazer sim. Tem coisas que é o nosso papel. Qual é o nosso papel? Arrancar pedras e desatar, desenrolar quem está enrolado, dar vista aos cegos. Sim, arrancar as ataduras que têm cegado muitas pessoas, arrancar algumas ataduras que têm prendido algumas pessoas. Sim, eu preciso entender isso. Jesus, ele é a nossa cura. Jesus é o centro disso tudo. Jesus é a nossa vida, a nossa restauração. Mas nós somos a extensão das suas mãos aqui na terra. Você crê nisso? Você crê que você é a extensão das mãos de Deus nessa terra? Você crê que Deus conta com a sua atitude? Deus conta com a sua fé? Deus conta com o resultado da graça gerado dentro de você? Você está aqui ainda, em nome de Jesus. Você crê nisso? Cara, a nossa esperança às vezes vai no nosso meio, cara. Aí eu creio, pastor. Se Deus fizer, eu creio. Deus às vezes está esperando você se movimentar, cara. Deus às vezes está esperando você, sabe, em nome de Jesus, acordar. Parece um sono profundo que nós estamos vivendo. Então sim, nós somos a extensão de suas mãos na terra. A graça nos alcançou, a fé precisa nos mover, e as obras revelam que nós realmente fomos alcançados. Se você ainda não está se movendo, se você apenas tem coragem de assistir e não quer meter a mão na pedra, talvez você precisaria realmente nascer de novo. É um momento que a igreja precisa acordar, cara, despertar. Estamos tão preocupados com os nossos negócios, com a nossa humanidade, cara, que esquecemos que não somos daqui, cara. Que esquecemos de verdade, cara, que nós temos uma promessa, cara. Pastor, qual é essa promessa? A promessa do plano de salvação do próprio Cristo. A promessa de estarmos junto com o Cordeiro na eternidade. A promessa de olharmos para esse mundo que sofre e dizer: há esperança sim para vocês. E a esperança é o Cristo que me alcançou. Eu preciso entender isso. Eu preciso parar de olhar para as minhas próprias misérias, para as minhas próprias dores, e dizer: sim, Senhor, eu creio, eu acredito que o Senhor ainda faz. Sim, eu entendo e acredito naquilo que o Senhor está fazendo. Então eu estou aqui comprometido com o Senhor. E a minha pergunta para você: você está comprometido a arrancar as pedras dos lugares? Feche seus olhos em nome de Jesus. E se você é comprometido, por favor, levante as suas mãos, adore a Jesus, adore Ele em espírito e em verdade. Oh! Eu quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos. Eu quero orar com vocês. Por favor, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a minha oração, Senhor, nessa noite com a tua igreja, Pai. A minha oração, Senhor, com os teus filhos, Pai. Nós somos os teus filhos, nós cremos. Nós sabemos, Senhor, que a graça nos alcançou mesmo sem nós merecermos, nós cremos nisso. Senhor, a minha oração dessa noite, Pai, é que o nosso coração, Pai, que essa alegria, Senhor, que está invadindo o nosso coração, Pai, possa contagiar as nossas mãos e os nossos pés, e nós possamos se mover, Pai, em prol daqueles que estão ainda mortos, Pai, em prol daqueles que ainda estão tristes, Senhor, aqueles que ainda estão, Pai, nos vícios das drogas, do álcool, Senhor, na prostituição, estão, Senhor, na tentativa de tirar as suas próprias vidas. Que eu, como teu filho, que nós, como teu filho e tua igreja, possamos acordar, Senhor, desse sono de negligência, Pai, e podemos fazer algo, Senhor, por quem está lá fora. Senhor, comove os nossos corações, Senhor.
Comove os nossos corações, Senhor, e nos coloca no lugar, Pai, que o nosso coração esteja constrangido, Pai, por apenas estar assistindo aquilo que o Senhor está fazendo. Nos coloca compromissados, Senhor, com aquilo que o Senhor tem para esse tempo. Nós queremos, Senhor, nós queremos, Pai, não ser apenas assistindo, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo, mas eu quero, Senhor, nós queremos estarmos envolvidos, Pai, naquilo que o Senhor está fazendo. Eu sei que o Senhor tem um plano para essa cidade. Eu sei que o Senhor tem plano, Senhor, para a casa de cada irmão que está aqui, Pai. Então nos envolva nesse plano, Pai. Nos orienta, que os nossos ouvidos estejam abertos para escutar quando o Senhor disser: arranca a pedra, nós correremos e arrancaremos as pedras. Que o nosso ouvido, que os nossos olhos possam estar abertos, Senhor, ao ponto de sair correndo e arrancar as ataduras que prendem os meus irmãos. Que eu possa, Pai, em nome de Jesus, poder ser socorro para aqueles que precisam de socorro, Pai. Que eu possa, Senhor, ter o meu coração comprometido ao ponto, Pai, de estar disposto, Senhor, a ganhar uma vida, Senhor, colocá-la em meus braços, Senhor, e discipular ela, Senhor. Que eu possa estar comprometido, Senhor, com tudo aquilo que os céus estão apontando para esse tempo. Que os meus olhos estejam olhando aos teus olhos, e que a minha mente possa estar enxergando a profecia, aquilo que o céu já descreveu, Pai. Eu não quero viver essa realidade, Senhor, humana. Eu não quero viver, Senhor, nesse lugar, Pai, nesse lugar morno, Senhor. Não, eu quero viver a realidade do céu. Então, por favor, queime em nós, Senhor, a vontade de te servir, Senhor. Queime em nós, Senhor, a vontade de estar contigo. Queime em nós, Senhor, a vontade, Pai, de fazer a tua obra. Nos faz, Senhor, comprometidos contigo, Senhor. Que não seja apenas uma revelação, mas sim, Pai, que seja uma movimentação da graça, da fé e das obras, Senhor, que o Senhor espere que nós praticamos. Obrigado, Jesus, por um dia alguém ter colocado a sua fé em prática, Pai, e ter falado do teu amor a nós. Obrigado, Jesus, pela tua palavra ter chegado aos nossos corações, através de tantos irmãos que dedicaram a sua vida, Pai, a nós. Eu tenho um pedido para te fazer nessa noite, Pai, nessa oração: que o Senhor possa despertar no nosso meio os novos irmãos de oração, os novos irmãos que irão ser comprometidos com a tua palavra, os novas irmãs, Pai, que terão os seus joelhos calejados orando, Pai, por nomes, por pessoas que nem elas mesmas conhecem, Pai. Levanta no nosso meio, Pai, um exército de pessoas comprometidas com o teu reino. Pessoas que não estão cansadas, Pai, mas pessoas, Senhor, que estão dispostas, Senhor, para fazer a tua vontade. Queima no nosso meio, no nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo. Você tem algo para entregar para Jesus, cara? Oh, eu creio que tem pessoas agora recebendo vidas nesse lugar. Eu creio que tem pessoas recebendo vida nesse lugar. Você tem algo para colocar em prática. Você tem uma palavra de adoração para entregar ao teu Deus nessa noite. Por favor. Ei, Deus. Quero ver a beleza
Saia daqui com uma certeza no teu coração. Saia daqui com a certeza que o Senhor te alcançou, que tudo aquilo que você está vivendo tem a ver com um plano de Deus para você e para a tua casa. Tenha uma certeza no teu coração que a graça ela não te alcançou apenas para fazer você chorar quando uma música te faz chorar, mas sim chorar porque você vê vidas que ainda não receberam o Cristo. Que você saia daqui, cara, e o teu coração ainda se comova, cara, quando você vê um mendigo na rua, cara, quando você vê uma pessoa enferma, mano, e você até tem fé para ir lá orar, mas Deus não deu a cura para aquela pessoa. Que essa dor que a pessoa esteja sentindo, você também sinta, esteja comprometido com isso. Que você possa olhar, sabe, e ver aqueles que ainda choram e chorem com eles. Que o teu coração seja colocado no lugar em que você, sabe, invista teu tempo a orar por pessoas que você não conhece, a orar por pessoas que pediram oração por você, e você não vai esquecer, não vai tornar aquilo, sabe, algo meramente entrar no ouvido e sair do outro. Não, você vai dizer: sim, Senhor, se isso chegou em mim, eu quero orar, eu quero fazer, porque eu sei que eu posso ser uma ferramenta para esse tempo. Que seja você aquele que esteja apto a botar a mão na pedra e arrancar dos túmulos, cara, para que Jesus faça os milagres acontecerem. Se comprometa com o reino de Deus.